Olá! Agora nós vamos falar sobre o modernismo, a sua segunda fase, né? Nas artes visuais, nós temos a segunda fase iniciando-se na década de 30. E o que vai caracterizar é uma mudança na postura dos artistas. Claro que eles continuam interessados na fauna, na flora e também nos costumes, mas a pegada é mais de crítica social, de denúncia, de reflexão das desigualdades. E também tentando investigar mais as camadas mais populares, né? Bom, então a arte ela se coloca mais a serviço, né, da análise crítica da realidade, e o cenário histórico, né, cultural seria a questão do nazifascismo, da crise da Bolsa de Nova York, ao mesmo tempo também da crise cafeeira, do fechamento de algumas fábricas, também o desemprego, a fome, a miséria. Então, os artistas, diante dessa questão, são convidados a colocarem aí uma postura um pouco mais de reflexão e de denúncias também. Destacamos aí alguns artistas, né? O mais badalado realmente foi o Cândido Portinari. Ele inicialmente ele tem um trabalho muito voltado aí para o movimento dos camponeses, dos trabalhadores do campo, e ao mesmo tempo colocando aí as diferentes origens desse trabalhador, destacando muitas vezes a figura do negro, do mulato, a sua exuberância e a sua contribuição também. Bom, existem momentos também que o Cândido Portinari vai se debruçar em imagens, né, sobre imagens que também falam da fome, né, da realidade aí do Nordeste, especificamente da escassez, da falta de recursos, né, e das diferenças sociais. Então aqui a gente já percebe essa pegada mais expressionista, da distorção, né, do uso da emoção, das cores mais monocromáticas, com essas intenções. Bom, já o Guild ele vai falar mais da questão, em alguns trabalhos, da solidão. E aí ele vai usar cores com objetivos muito específicos, né? Nesse quadro a gente tem aqui a chuva, que é uma pintura do Oswald, uma estilo do Oswald Guild, onde ele coloca aí uma pessoa só, num silêncio, né? E ela se destaca no meio dessa paisagem escura, e ele apropria, o próprio artista, né, se apropria das características da própria linguagem do material, né, da xilogravura, né, que pode ter essa característica mais sintetizada ou estereotipada, né. Então, quando ele vai falar da solidão, ele usa um elemento apenas e usa uma técnica que é a xilogravura, que são esses desenhos muitas vezes feitos de uma maneira mais não bem acabada, né? E com traços que não precisem ser totalmente realistas, né? Para dizer do valor, da força aí desse tom vermelho. Novamente, né? Um outro trabalho dele onde ele usa, né? Desta estratégia, né? E fala e cria um ambiente que ainda, apesar de terem duas pessoas, é ainda de solidão, é ainda de mistério, distanciamento, né, também, e na técnica da xilogravura. Bom, o outro artista é o Guignard, que vai estar falando e colocando muitas vezes retratos de famílias, né, de famílias que muitas vezes não aparecem, né, como temas nobres, por exemplo, uma família negra, né, e colocando toda a imponência, toda a importância, né, todo o orgulho e felicidade de terem pessoas de destaque aqui presentes também, né, como qualquer outra família, sem desqualificar. Bom, também temos aqui esse quadro, dentre outros que ele chegou a fazer, né, mostrando cidadezinhas de Minas Gerais,
né, com sua herança barroca, sua imponência das igrejas, suas paisagens. Essa daqui é um quadro da série Bandeiras, né, do Alfredo Volpi, que vai fazer uma série de pesquisas relacionando a bandeira com a arquitetura, com as festividades. E assim ele consegue quase que uma linguagem abstrata. Bom, já o Pansetti, ele procura também com poucas cores, com áreas coloridas, sem precisar de muitos traços, né? Fazer um mapeamento, né, das paisagens marinhas que ele retrata, né? Então são bastante áreas coloridas. Ele explora as texturas, ele estiliza os corpos e mesmo assim ele traz esse frescor característico dessas paisagens. O Rebolo também faz o mapeamento de algumas cidades, né? Quando eu falo mapeamento é tentar descrever, considerar a geografia, considerar a arquitetura, os planos, né? Eles aproximam-se muito das pinturas artesanais, de feirinhas, que a gente visualiza até hoje. Então é como se eles quisessem, na verdade, tirar qualquer tipo de hierarquia entre o seu trabalho e o trabalho que está aí entre esses povos, que é nato entre esses povos. E por fim, a gente encerra com o trabalho do Flávio de Carvalho, né, que são autorretratos com caráter expressionistas também, meio fauvista, expressionista. Né? Como eu já falei, os artistas misturam ainda essas técnicas, essas vanguardas, buscando posicionamento ou mais introspectivo ou mais social coletivo.